Nós estamos continuando com esse tema, que é a orientação do trabalho científico, premissas e normas. Só que, obviamente, que nesse ponto da disciplina que nós estamos, vocês já perceberam que o que a gente está falando de trabalho científico aqui é, na verdade, o projeto, né? É um projeto e porque é uma disciplina muito curta, a gente não tem tempo de trabalhar o desenvolvimento desse projeto realmente até chegar no final, com os dados coletados, mas, como eu falei para vocês desde o início, né, era um momento que também podia aproveitar o próprio trabalho que vocês já estão desenvolvendo para o TCC, e para aqueles que estão na área do ensino de ciências já é perfeito, né? Já está bem encaminhado até, né? Vocês têm até outubro para defender. Mas para os que não estão na área do ensino de ciências, eu sugeri uma interface. E porque aí continua também, né, no seu próprio, na sua própria temática, só que procurando se engajar, né, nessa área aí do ensino. E, e nessa parte que nós estamos, premissas e normas do trabalho científico, aquele vídeo que eu deixei disponível para vocês no início dessa semana, né, foi na segunda-feira, ali contém a parte de redação acadêmica. São premissas e normas da redação acadêmica. E hoje nós vamos continuar, porque a redação acadêmica ali era uma introdução, a introdução do projeto de vocês. Alguns já até entregaram. Como eu disse, eu não tive tempo de olhar as introduções, o máximo que eu fiz foi olhar aquele primeiro trabalho de alguns, e eu vi que estava certinho, estava fazendo bem certinho. Aí aqui agora, nós vamos, continuando essas premissas e normas, nós vamos em direção aos objetivos e à metodologia e o cronograma. Mas nessa aula, vejam os objetivos, eu coloquei aqui, rever as etapas da elaboração de um projeto de pesquisa ou plano de trabalho científico na área do ensino de ciências. Nós vamos rever aquilo que já foi feito para ficar mais claro ainda o que é que essa disciplina está propondo, né? Aí o segundo ponto, o objetivo, é reconhecer tipos de pesquisa quanto aos objetivos e métodos, porque é o que entra já em seguida. Terminando a introdução, vai ter que dar uma... E eu já coloquei isso até no roteiro dessa atividade que vocês estão trabalhando agora, né? Que no final da introdução, no último parágrafo, é importante já deixar assim, um aberto, né? Um diálogo com o próximo item, né? A próxima sessão do plano de trabalho, que é objetivos. E hoje eu vou mostrar um pouco isso. E um exemplo, né? Dentro daquele exemplo mesmo que eu estou trabalhando, que estava trabalhando com vocês, vou continuar com aquele mesmo texto de introdução que eu escrevi para exemplificar, agora eu entro com os objetivos e métodos e um cronograma. E com isso, o nosso terceiro objetivo aqui é perceber o que é preciso para desenvolver um plano de trabalho acadêmico bem fundamentado nessa área, na área do ensino de ciências. Um plano bem fundamentado, várias questões, né, que nós já estamos percebendo, na verdade, desde uma escrita acadêmica que é impessoal, que é fundamentada no que os outros também já escreveram, não só nas suas próprias ideias, e naqueles temas que são objetos da área, né, da área do ensino de ciências, e hoje vamos um pouco adiante com essa questão dos objetivos e métodos. E o nosso último objetivo é realmente concluir a elaboração de um projeto de pesquisa que é breve e simplificado, mas coerente, né, com essas premissas e normas acadêmicas. A partir dessa elaboração de projeto, alguns de vocês certamente já têm, né, essa experiência, por isso que eu vi que alguns trabalhos já estão ficando bem feitinhos, né, porque já tem essa experiência. Aqui vocês estão trazendo essa experiência, ou trazendo, né, daquele campo que vocês estão atuando, o campo de investigação que vocês estão atuando, trazendo para a área do ensino de ciências, ou reforçando mesmo
para aqueles que já estão nessa área, né? Reforçando como que é essa elaboração. E a elaboração de um projeto de pesquisa é muito importante para o acadêmico, né? Ter a habilidade de desenvolver, de elaborar um projeto de pesquisa ou um plano de trabalho científico. Em muitos momentos vai ser necessário isso. Nós estamos falando aqui, realmente, o professor pesquisador, ele mesmo o professor da escola ou a professora na escola pode desenvolver pesquisa, e muitos fazem isso, ou o professor que decide, aqueles entre vocês que eventualmente vão decidir continuar e fazer uma especialização, vai ter que montar um projeto para a especialização. Ou se for fazer um mestrado, depois um doutorado, sempre vai ter que montar projeto. Se for trabalhar numa empresa de consultoria, por exemplo, pode ser que caia na sua mão a elaboração de um projeto de pesquisa, de consultoria. E isso aqui é bem importante, portanto. Né? Os conteúdos eu dividi dessa maneira. Então, o primeiro são etapas da elaboração de um projeto de pesquisa ou plano de trabalho científico, e isso aqui que é revisão do que nós já fizemos, é uma revisão breve do que já foi feito e para onde nós estamos indo agora. Aí o ponto 2, tipos de pesquisa quanto aos objetivos, procedimentos e métodos de coleta de dados, porque entra isso agora. Então, dependendo do tipo de pesquisa que cada um está prevendo nessa elaboração de plano de trabalho, são objetivos, procedimentos e métodos de coleta de dados são específicos àquele tipo de pesquisa que foi escolhido. O terceiro conteúdo é o cronograma de trabalho. O quarto são as considerações finais e, no final, eu entro na questão da proposta de flexibilização do plano de ensino para esse nosso final, né, para a conclusão desse trabalho aqui. E só para reforçar, né, que eu fiquei assim bem preocupada com vocês, porque na verdade com nós, né, comigo e com vocês e com a disciplina, quando vocês comentaram, né, que vocês já estavam meio cansados, já tinham escrito muito, já tinham escrito um artigo em outra disciplina, mas eu fiquei pensando, poxa, mas infelizmente realmente não dá para evitar, né, de escrever, mas de repente posso flexibilizar um pouco. Porque aqui eu quero reforçar para vocês a ementa, né? A disciplina, o nome dela né, já diz tudo, né? É elaboração de projetos no ensino de ciências. E a ementa, que é a ementa da Faculdade de Ciências Naturais, não fui eu que inventei, né? A ementa está no PPC do curso de vocês, que é o Plano Pedagógico Curricular. A ementa é oficial da universidade e ela prevê exatamente o que está escrito aí. Eu copiei e colei de lá do SIGA para cá. Né? Então, é a orientação do SIGA, não, do próprio PPC, eu colei aqui. A ementa diz assim, ó, orientação de trabalho acadêmico, utilização das premissas e normas para a elaboração do plano de trabalho científico dentro das linhas de pesquisa, que fomentem a construção das competências necessárias para a formação do professor pesquisador, através de trabalhos com temas atuais. Então, para mim, fica bem claro, né, que é um trabalho prático de elaboração mesmo, né? E esse tipo de trabalho, então não é apenas não é que eu escolhi uma metodologia, né, para passar conteúdos teóricos para vocês através dessa metodologia, né, de vocês escreverem, não é. É uma disciplina que ela é experimental mesmo, né, ela é isso, uma disciplina de elaboração de um plano de trabalho, então não tinha como escapar, né, da gente passar por essas etapas e vocês terem que escrever, realmente, organizar ideias e apresentarem, né, por escrito. Aqui, eu entrando nessa revisão de etapas do projeto de pesquisa ou de um plano de trabalho científico, eu enumerei aqui essas 4, sempre que a gente precisar fazer isso, elaborar um projeto de pesquisa, em qualquer
qualquer uma das áreas que precise fazer isso dentro das ciências naturais, né? Outra frente, né, do meio acadêmico. Alguém está levantando a mão, alguma coisa assim? Não? Bom, é que eu não estou vendo, né? Estou apresentando aqui, não vejo. Aqui nós temos, então, essas 4 etapas, são inevitáveis. A primeira delas é a escolha de um tema. Se vai montar um projeto de pesquisa, você tem que escolher um tema. Não vai escapar disso, né? Vai fazer um mestrado, fazer um doutorado, ou vai fazer um projeto de pesquisa como professor, né? Professor pesquisador, vai, primeira coisa, escolher um tema. E a segunda, quais são as questões que essa pesquisa levanta? O que exatamente você está querendo descobrir, né? Estudar, pesquisar? Quais são as questões que essa pesquisa levanta? O terceiro ponto é pesquisar os trabalhos anteriores, que já foram feitos mais ou menos em torno desse tema, ou na grande área que esse tema se encaixa, né? E o quarto ponto é a redação do projeto. Já escolheu o tema, levantou questões, né, o que você está querendo descobrir, já viu, juntou o que outros já fizeram, leu bastante, aí tem que escrever o projeto. E esse projeto, às vezes, a gente pode usar até para conseguir recursos, projetos para enviar para o CNPq, para CAPES, para fundações que dão apoio, né, a projetos de pesquisa, para o próprio governo, né, que às vezes abre alguma chamada de projetos, outras instituições, fundações de bancos, né, Banco Bradesco, tem coisas assim, né, abre espaço para projetos, premiações, né, para melhores ideias, mas tem que redigir um projeto. E esse projeto ele vai ter que ter essas partes mais básicas, mas aí dependendo da maneira como aquela instituição para a qual você vai enviar o projeto quer, né, eventualmente entram mais itens aí nesse projeto. Mas o básico de um plano de trabalho científico é ter pelo menos uma introdução com referencial teórico, os objetivos do projeto, onde ele quer chegar, e como ele vai chegar está nos materiais e métodos, e no cronograma. O cronograma te dá uma ideia de tempo, né, que você tem para realizar aquele projeto. E quando você está com um apoio financeiro, em geral, realmente tem que cumprir à risca o cronograma, correndo o risco de ter que devolver até o recurso que você recebeu, né, para a agência financiadora, se não cumprir, né, com o plano inicial. E é isso aqui que a gente está trabalhando na prática, cada um está fazendo o seu, né? E aqui nós temos o item tipos de pesquisa, quantos objetivos, já adentrando nos objetivos, procedimentos e técnicas de coleta de dados. Essas 3 coisas estão relacionadas fortemente a partir do tema que foi levantado, as questões que surgiram, o referencial teórico que se construiu, é que é possível realmente delinear quais vão ser os objetivos da pesquisa. E dependendo dos objetivos, o tipo de pesquisa que você está querendo desenvolver, os procedimentos e as técnicas de coleta de dados. Aqui eu peguei Vila Verde et al. 2021, é daquele mesmo livro que vocês receberam por e-mail. Tem um artigo ali de Vila Verde, colaboradores, né? Eles, baseados em Gil, 2008, e em outros autores que eles mencionam ali, eles subdividem a abordagem metodológica de uma pesquisa científica de uma maneira bem geral em pesquisas que são quantitativas e aquelas que são qualitativas. Começar aqui, né, essa coisa bem básica. Provavelmente muitos de vocês já têm uma ideia, já devem ter travado contato com pesquisas que são quantitativas e pesquisas que são qualitativas.
Aqui nessa figura, é uma figura também de Vila Verde, colaboradores, aparece uma representação esquemática da abordagem estatística da pesquisa quantitativa. Porque quantitativo sempre envolve, né, porque vai trabalhar com números, tem que ter um planejamento amostral, isso aparece ali no desenho, né? A partir do levantamento do problema que a pesquisa quer resolver, tem que haver um planejamento amostral, porque a pesquisa quantitativa ela tem que ser muito, muito objetiva. E a coleta de dados também, para chegar no ponto em que esses dados vão ser analisados estatisticamente. Para eles serem significativos do ponto de vista estatístico, eles têm que ser coletados de uma maneira bem rigorosa, né? Há um rigor aqui. O planejamento amostral, e ali mostra, né, isso daqui como um ciclo, né? Planejamento amostral, o planejamento é a redação de um questionário, se for usar um questionário, que é um exemplo que é dado. É a realização do campo, o trabalho de campo, a obtenção dos dados e a análise estatística. A partir dessa análise, a discussão dos resultados, e por isso que é colocado assim como um círculo, né, fechado, que é retroalimentado. Vendo os resultados, um novo problema, um novo planejamento amostral, começa de novo um outro ciclo, né, para resolver aquilo que surgiu a partir da primeira amostragem. Isso pode ser infindável dentro da linha de pesquisa de uma pessoa em particular, de um pesquisador, ou de um grupo de pesquisa, de uma equipe. Isso é pesquisa quantitativa, vamos ver ali, então, os tipos de pesquisas quantitativas, levantamento, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, números, percentuais, análises estatísticas, probabilidades, etc. No caso daquele exemplo que eu estava dando, né, que hoje eu vou continuar trabalhando com esse exemplo, e que eu falei, eu dei como exemplo, né, o tema de analisar como que está a formação dos professores da educação básica quanto a questões de meio ambiente. Eles estão preparados realmente para trabalhar com questões ambientais perante seus alunos nas escolas? Se eu quisesse trabalhar isso em uma abordagem quantitativa, eu ia precisar delinear melhor esse problema, de maneira a ter um planejamento amostral numérico. Aí eu poderia pensar num levantamento que envolvesse números, um questionário, por exemplo, né, em que nesse questionário eu ter uma análise de quantos professores que estão se sentindo preparados para trabalhar essa questão ambiental nas escolas, quantos que têm recebido formação continuada nos últimos anos, enfim, várias perguntas assim que me dariam quantidades para eu poder fazer uma análise estatística. Mas a pesquisa do tipo qualitativa, ela já trabalha mais com coleta de dados a partir de pessoas, levando em consideração mais a subjetividade. Ela pode ser experimental, estudo de caso controle, levantamento, estudo de campo, etc. Tem vários tipos de pesquisas que são qualitativas. E qualitativa, por exemplo, nesse meu exemplo, né? Ao invés de eu passar um questionário numérico para eu ter números para eu analisar, eu poderia conversar pessoalmente com os professores sobre impressões que eles têm sobre a questão ambiental, escutá-los, ver, eu mesma analisar, ou fazer aqui está falando ali em estudo de caso, isso seria um estudo de caso. A percepção dos professores de escolas sobre o quão preparados eles se sentem para trabalhar questões ambientais com seus alunos. Iria conversar com eles. Então, é um plano, isso está num plano mais subjetivo.
de impressões, de opiniões, do que propriamente de quantidades. E aqui existe até uma tabela adaptada de Pollitt, Beck e Handler, 2004. É uma comparação entre método quantitativo e o qualitativo. Vocês veem ali, ó, a pesquisa quantitativa geralmente vai focalizar numa quantidade pequena de conceitos, porque ela vai se preocupar muito com números. Tem algumas ideias já pré-concebidas, porque já vai testar hipóteses numéricas e tem que ter um controle muito maior de como esses dados vão ser coletados. Utiliza procedimentos estruturados, instrumentos formais, exatamente por causa da necessidade de um rigor científico maior na coleta desses dados numéricos que vão ser analisados estatisticamente, né, por testes estatísticos. E ali na quarta linha, né, coleta os dados mediante condições de controle. E enfatiza a objetividade na coleta e na análise dos dados e analisa os dados numéricos através de procedimentos estatísticos. Isso é um tipo de pesquisa quantitativa. Já a qualitativa ela é diferente, ela tenta compreender mais a totalidade dos fenômenos do que focalizar em alguns conceitos específicos, não tem muitas ideias pré-concebidas, e aqui o que entra é muito mais realmente a subjetividade, né? A ênfase é mais na subjetividade. Não tem tantos instrumentos formais e estruturados para coletar dados. Esse tipo de situação que eu falei, né? Então, conversar com os professores sobre as impressões que eles têm, ou outras pesquisas, trabalhar em comunidades, né? De analisar o que as pessoas da comunidade fazem, pesquisação, estar no meio dos professores, dos alunos da escola, observando como eles fazem, né, para interagir entre as diferentes gerações e como que está acontecendo a transferência de conhecimento tradicional daquelas comunidades para os alunos ali das escolas, mas observando, estando ali no meio, e anotando tudo o que observa. Isso é qualitativo também, né? Não vai lidar, vai descrever mesmo eventos, não vai lidar com números. Vejam que ali na quarta linha, então essa pesquisa qualitativa, ela não tenta controlar o contexto da pesquisa, e sim captar o contexto na sua totalidade. Enfatiza o subjetivo como meio de compreender e interpretar as experiências e analisa informações narradas de uma forma organizada, mas intuitiva. Esse tipo de trabalho traz muitas informações descritivas, realmente, de como as pessoas vivenciam determinados eventos, como os sujeitos da pesquisa percebem algo, né, aquilo que você está pesquisando, como que os alunos sentem que a escola é, mas obtendo as informações ali, perguntando para eles, ou convivendo com eles, né, o mais, de maneira a focalizar o mais possível, né, a totalidade daquilo que você está querendo entender. E pode ser por uma mistura de métodos. E ali em cima está a pesquisa mista, ou quali quantitativa. É possível ter as duas coisas misturadas e comparar, contrastar dados. E aí, no caso, é possível começar, por exemplo, né, com uma pesquisa quantitativa, nesse exemplo que eu estou dando, chegar na escola e fazer primeiro aquela análise diagnóstica, e mais do que uma escola até, né? É possível numa escola passar um questionário quantitativo com ideia de obter dados quantitativos, passar ou numa escola só para todos os professores da escola, ou então os professores só da área de ciências de diferentes escolas. E começar com dados quantitativos para saber quantos professores se sentem realmente formados para trabalhar meio ambiente, quantos estão recebendo formação continuada, etc., em diferentes escolas. Isso seria um trabalho diagnóstico quantitativo. E uma outra parte desse trabalho poderia ser uma pesquisa qualitativa, então, baseada na análise
daqueles dados iniciais que são quantitativos, aí refinar a pesquisa desse ponto de vista da subjetividade e coletar as impressões de alguns professores, conversar realmente com eles, sentir o que eles sentem, o que eles pensam, o que eles acham que falta, sem a preocupação de quantificar. Mas seria a mesma pesquisa. E é isso, né? Então, seria possível comparar e contrastar dados, complementam-se uns aos outros e também dão uma visualização mais ampla do problema que está sendo investigado. Outros tipos de classificação que aparecem nesse mesmo livro, né, de Robaina e colaboradores, são assim, quanto à natureza, quanto aos objetivos, quanto aos procedimentos e técnicas de coleta. Nos interessa pensarmos hoje. Aqui, quanto à natureza, existem pesquisas básicas, pesquisas aplicadas. Pesquisa básica geralmente não promove assim uma aplicabilidade. Por isso que a pesquisa aplicada é chamada dessa maneira, né? Esse é o nome dela, é porque ela vai exigir coleta de dados, mas esses dados, após a análise dos dados, obtém-se uma aplicação daquilo que foi feito. A pesquisa básica não prevê isso. Por exemplo, levantamento teórico, levantamento bibliográfico, não tem uma aplicabilidade imediata, mas promove compreensão de fenômenos. Se eu for estudar, fazer um levantamento bibliográfico sobre essa questão da compreensão que os professores têm de meio ambiente nas escolas, só o levantamento bibliográfico para eu saber o que outros já escreveram sobre o assunto, e aí eu analisar tudo que eu recolher e escrever um artigo, desenvolver uma pesquisa assim, né, uma pesquisa básica. Ela não tem uma aplicabilidade imediata, mas ela está promovendo uma compreensão de um fenômeno. Já a aplicada, ela busca realmente a solução de problemas encontrados na realidade e exige coleta de dados de campo. Aí sim, continuando com a minha pesquisa, se eu quiser transformar ela em aplicada, a partir daquela pesquisa inicial, o levantamento teórico, que era uma pesquisa básica, eu posso desenvolver uma pesquisação com os professores, alguns professores das escolas, procurando soluções para aquele problema da falta de formação continuada que, eventualmente, a gente possa ter conseguido detectar, né, na primeira parte da pesquisa, procurar soluções para esse problema, falta de formação continuada na área ambiental. E como fazer isso? Eu estaria descobrindo junto com os professores ali na pesquisa de campo, que seria do tipo pesquisa-ação. E estaríamos buscando solução de um problema. Isso seria uma pesquisa aplicada. Aqui, essa figura aí do lado é um esquema dos tipos de pesquisa aplicada a partir do produto gerado da pesquisa. Ali tem, vejam à esquerda, produto da pesquisa aplicada e indica, né, tem um fluxograma indicando um produto seria o diagnóstico e o outro a avaliação. Só que entre diagnóstico e avaliação, se vem à direita, resultado. O resultado do diagnóstico e o resultado da avaliação da própria pesquisa aplicada. O diagnóstico é isso, de repente uma pesquisa básica, uma pesquisa inicial, e essa pesquisa básica ela pode ser quantitativa, pode ser qualitativa, depende do que o pesquisador quer descobrir. E a partir desse diagnóstico, aí sim, né, o resultado vai levar como é uma pesquisa aplicada, né, o próprio resultado já é a aplicação. E a aplicação está sendo avaliada, o diagnóstico também, e vejo, isso daqui também é um círculo fechado. À medida em que se avalia o resultado dessa pesquisa aplicada, pode surgir a necessidade de outro diagnóstico para continuar desenvolvendo a pesquisa, ou que vão surgir novos resultados e outras avaliações. Aqui 2 tipos, então nós já vimos
a pesquisa qualitativa, a pesquisa quantitativa e a mista. E aqui, pesquisa básica, pesquisa aplicada. Agora, entramos já no que interessa mais diretamente ao momento em que vocês vão ter que trabalhar o plano de cada um de vocês quanto aos objetivos. Como definir os objetivos da pesquisa, sendo que os objetivos definem os resultados que se pretende, quais são os resultados aos quais se quer chegar. E por isso é importante lançar essas perguntas, né? Por quê, para quê e para quem que você está desenvolvendo esse trabalho? Por que está desenvolvendo esse trabalho? Por que você escolheu esse tema? E quando vocês levantaram aquelas problematizações no esquema preliminar, vocês já estavam respondendo a esse porquê, e eventualmente para quê e para quem. Por que você está fazendo isso? Para que serve? Para quem que vai ser? Né? E aí sim, a partir dessa problematização inicial, você vai conseguir determinar, né, a escolha do tipo de pesquisa e desenvolver, e dependendo, então, dos resultados onde você quer chegar, para que eles servem, para quem, por quê, e o tipo de pesquisas que você quer desenvolver, aí você consegue definir melhor esses objetivos. E eles têm que vir sempre com verbos no infinitivo, é uma ação possível a ser desenvolvida. Eles podem ser gerais ou específicos. O bom é ter o objetivo geral e os objetivos específicos que esclarecem muito mais aquele objetivo geral. Dentro das pesquisas, o tipo de pesquisa que você vai estar desenvolvendo, essas pesquisas exploratórias, descritivas, explicativas, a gente já falou sobre isso naquela aula dos temas atuais no ensino de ciências, mas hoje aqui também estou mostrando um pouco mais, né? Ainda vou continuar aqui quando chegarmos em procedimentos e técnicas de coleta de dados, esses tipos de pesquisa de acordo com os procedimentos, né? Já vamos falar mais sobre isso, já aparecem de novo, né? Para a determinação, né? Nesse momento de escolha, né? De tipo de pesquisa a desenvolver. E aqui nós temos, né, essa tabela adaptada de Santos, 2001, objetivos de pesquisa e sua relação com estágios cognitivos e ações, com seus respectivos verbos associados. Isso aqui é importantíssimo para a definição dos objetivos no trabalho acadêmico. Estágios cognitivos, quando o estágio que você quer alcançar em você mesmo, né, a partir dessa pesquisa de conhecimento, você quer conhecer algo, né, um fenômeno, um sujeito de pesquisa, um local, um grupo, uma comunidade, uma cidade, depende, né, qual é o teu objeto de pesquisa, um campo de conhecimento também. Né? Você quer conhecer, esse é o estágio cognitivo a alcançar, algumas ações e verbos associados aparecem nessa tabela. Né? Pode usar, né? Apontar, classificar, conhecer, definir. Lá no final de todas essas explicações, eu coloquei por escrito o meu exemplo, partindo daquele mesmo trecho que eu usei na aula em vídeo sobre redação acadêmica. Né? Aí eu entrei aqui, lá no final, vou mostrar para vocês, eu fiz a transição daquele texto para os objetivos, fazendo uma ligação, né, dando sentido de unidade entre sessões, entre a introdução e os objetivos. E aí eu lancei lá objetivos gerais e objetivos específicos, e eu usei dessa tabelinha para tomar cuidado com as ações e verbos de acordo com o estágio cognitivo que se queira usar. Essa tabela também vocês vão encontrar no mesmo livro, né? Robaina e Colaboradores 2021. Tanto é que eu comecei aqui essa parte da aula citando, né? Esses dados são dali, né? Daquele livro.
E aqui nós temos outro estágio cognitivo, se não é conhecimento, é compreensão, né? Outros verbos que se podem usar, compreender, concluir, deduzir, demonstrar, e assim por diante. Além de conhecimento, compreensão, tem aplicação, tem análise, síntese, avaliação, depende do que você quer fazer no seu trabalho. E tem que tomar cuidado com isso para não ficar muito desencontrado. Às vezes o que você está querendo fazer, isso aqui é bem importante, até mesmo no momento do TCC, que você vai construir lá no TCC os teus objetivos, e eles têm que estar condizentes com o que você está propondo no teu trabalho como um todo. Se você está fazendo um levantamento básico e de repente coloca ali que você quer desenvolver uma análise, né? E aí é um estágio cognitivo que não coincide, né? Não é condizente com o tipo de pesquisa que você está propondo no seu trabalho, pode ficar desencontrado. Por isso essas questões são importantes. Eu não vou ficar falando de todas as ações e verbos, como eu sempre faço, depois essa aula fica gravada disponível lá para vocês no mural, e vocês têm esse material no livro, né? Além dos objetivos, então, quanto aos procedimentos ou escolha do objeto de estudo. Se a pesquisa for experimental, né, você pode, procedimentos é isso, né? Vou desenvolver uma pesquisa experimental, ali o pesquisador é ativo, ele faz parte de um grupo experimental, ou ele desenvolve, estabelece um grupo experimental, e um grupo controle, um antes e depois. Uma pesquisa experimental é assim. Quero fazer uma análise, eu sei que alguns de vocês ou já fizeram ou estão fazendo, né? Quero fazer. Agora está difícil por causa da condição do isolamento social. Mas quando está assim no presencial, fica mais fácil, né? Fazer um trabalho com os alunos da escola e levar eles para o manguezal, propor uma pesquisa investigativa no manguezal. Mas antes de levá-los, fazer um contato inicial, uma conversa inicial, ou passar, né, um questionário para eles responderem. E aí, dependendo do que você quer estudar, que você vai montar, estabelecer o que exatamente que você vai perguntar, o que você vai observar nos alunos, e leva para campo, faz lá a pesquisa investigativa com eles. Depois desse campo, ainda vai ter uma parte em laboratório na UFPA, leva eles para o laboratório da UFPA, né? Traz eles para cá. E aí, no final, vai de novo fazer o depois, coletar informações dos alunos, passar um questionário, conversar com eles, ver quais foram as impressões. Isso é uma pesquisa experimental. Fez um experimento com uma análise assim, controle, né, antes e depois. Outro tipo de pesquisa bibliográfica, ela está em todos os trabalhos. Vocês mesmos já de cara, né, escolheram um tema e foram fazer uma pesquisa bibliográfica. Mas existem algumas pesquisas que são apenas bibliográficas mesmo, que não vai ter nenhum campo, nada, no trabalho bibliográfico. E elas são muito valorosas, porque muitas pessoas estão escrevendo, publicando seus artigos, e aí, eventualmente, chega alguém e, eu vou juntar tudo isso e ver como está o estado da arte, a gente chama de estado da arte, desse campo aqui de investigação. E aí, essa pessoa que está fazendo essa pesquisa bibliográfica, ela vai fazer uma coisa inédita que os outros não fizeram, que é intercruzar as informações obtidas pelos outros e que estão, assim, publicadas em artigos diferentes. E, obviamente, que ela vai trazer informações muito relevantes do intercruzamento dessas informações. Muitas teorias foram desenvolvidas assim, né, do intercruzamento de informações. Isso é bem importante. A pesquisa documental, ela se baseia em materiais ainda não analisados. É diferente aqui, né, a pesquisa documental não é a mesma coisa que bibliográfica. Por exemplo, fazer uma pesquisa documental na escola, juntar tudo o que tem no
no gabinete das professoras de guardado de trabalhos anteriores dos alunos. Vou analisar esses trabalhos todos. É uma pesquisa documental. Vou fazer uma pesquisa sobre a gestão no ambiente educacional e analisar alguns documentos da diretoria e assim por diante. São documentos, são materiais que são escritos, mas que ainda nunca foram analisados, assim, documental. Pesquisa de campo, nos ambientes naturais de vivência, pode ser na escola, pode ser no ambiente fora da escola, pode ser num ambiente extraclasse, um ambiente de educação não formal, um ambiente de educação informal. Tudo isso é pesquisa de campo, um ambiente, uma área verde, levar as crianças a fazer um trabalho de educação ambiental. Uma pesquisa de levantamento é a amostra de população dela toda, e isso tem muito a ver com o que nós estávamos falando ali, em termos de trabalhos quantitativos, fazer um levantamento, uma amostra de uma população, estudar todos os professores de Bragança, estudar todos os professores de ensino médio da cidade, enfim, depende do recorte que se queira realizar. Pesquisa com survey, interrogação das pessoas. Survey significa isso, na verdade, entrevista, né? Interrogar, perguntar, conhecer o que elas pensam. Estudo de caso pode ser um estudo único ou múltiplos. É possível estudar um indivíduo. Vou estudar uma pessoa, escolher um grande autor de livros, estudar como que esse autor de livros da área, né, do ensino de ciências, tudo que ele fez e qual foi a trajetória dele. É um estudo de casos, estudando um indivíduo em particular, ou pode ser um estudo de casos voltado a um grupo, a uma instituição, a um evento. Um estudo de caso, por exemplo, sobre os INPEC, todos os INPECs, né? É o Encontro Nacional de Pesquisa na área do ensino de ciências. Depende, né? Único ou múltiplos, pode ser um indivíduo, ou mais do que um indivíduo. Quero estudar vários, né? Não todos, talvez, mas vários professores que tenham sido também pesquisadores, professores de escola base, de educação básica, e que também foram pesquisadores, também tiveram produção acadêmica. Vou estudar eles. Ou pega um deles só para estudar, né? Então, aí seria um estudo de caso de um só ou de múltiplos indivíduos. Pesquisa participante é quando o pesquisador ele interage com os sujeitos da pesquisa, na verdade, ele faz parte do grupo que ele está pesquisando. Isso aqui foi e é ainda muito comum na pesquisa participante, que está aqui no final, essa J, né, etnográfica. Há uma observação participante e um grupo social. Elas estão, a pesquisa etnográfica, ela está separada ali, porque nem toda pesquisa participante é etnográfica, mas a pesquisa etnográfica é participante. Envolve isso, a observação, estando no meio de um grupo social. Eu quero estudar os alunos das escolas dentro de comunidades que pertencem a uma determinada etnia indígena, tá? Um exemplo. Mas eu quero fazer uma observação participante, ou seja, vai estar ali convivendo com eles, participando com eles, observando, conversando, anotando. E é um tipo de pesquisa bem complicada de se fazer, mas os antropólogos fazem muito esse tipo de pesquisa, né? Porque você, na verdade, tem que manter uma certa neutralidade como pesquisador. Mas como manter uma neutralidade se você está participando de um grupo social, né? É bem complicado. E é possível fazer, né, a pesquisa participante com sujeitos
que estão aqui na nossa sociedade, não só assim grupos sociais etnográficos. Por isso está aqui separado H e o J. E a pesquisação, ela é concebida, é realizada de modo cooperativo, participativo. Por isso é pesquisa-ação. Você está pesquisando e participando de uma ação ao mesmo tempo. Você está fazendo algo, construindo algo. Um exemplo seria criar dentro de uma escola um projeto de produção mais limpa, de reaproveitar os restos da cantina, né? Os restos dos alimentos. E tem um projeto assim, bem bonito aqui, né, em Bragança, a professora Marivana. Aproveitar os resíduos da cozinha, da cantina da escola, e transformar isso em composto, né, fazer compostagem, e aí usar dessa compostagem para produzir hortas, né, produzir hortas orgânicas. Mas isso seria a pesquisação. Se o pesquisador, o professor que está ali propondo, ele também está participando, ele está criando de modo cooperativo e participativo, com os sujeitos que são ali os atores da escola, né? As professoras e professores, os alunos, os funcionários que estão envolvidos. É uma pesquisação. Vejam, aqui tem várias ideias de procedimentos, passando lá dos objetivos que você eventualmente já tem na cabeça, que você pretende com a tua pesquisa, aí como vão ser os procedimentos. E aqui tem várias ideias. E eu só coloquei 2 exemplos. Na esquerda nós temos um estudo de caso, tá? Um exemplo aqui, ó, estudo de caso sobre a importância da matemática no aprendizado das ciências em uma turma de 9º ano do ensino fundamental. Um trabalho foi apresentado no Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática. Pelotas, Rio Grande do Sul, 2017. E nesse estudo de caso, se a gente dá uma olhada ali, a letra para você está bem pequena, talvez, depende, né? Se estiver assistindo no smartphone fica menor, né? Mas eu explico aqui bem rapidamente, né, ali pelo resumo, esse trabalho, ele faz alguns estudos sobre a importância do ensino de ciências nas disciplinas de Química e Física, baseada na percepção dos alunos nos anos anteriores ao 9º ano. Mas os sujeitos participantes da pesquisa são alunos do 9º ano de uma escola municipal dessa cidade, né, no Rio Grande do Sul. Foram 17 alunos em 2017. É um estudo de caso, querendo avaliar isso, né, a importância da matemática no aprendizado das ciências. E aqui do outro lado, à direita, nós temos um diagrama com uma representação das fases do ciclo básico de uma investigação-ação. É um outro tipo de procedimento, a investigação-ação. Nós temos ali a ação em cima, à esquerda, a investigação embaixo, à direita. E entre a ação e a investigação tem uma série de eventos acontecendo, também em ciclo fechado, ou seja, eles se retroalimentam. E ali aparece agir para implantar a melhora planejada, monitorar e descrever os efeitos da ação, avaliar os resultados da ação, planejar uma melhora da prática e começa tudo de novo. Isso é uma pesquisação, está sendo feita, a ação está sendo conduzida como parte da pesquisa. E a investigação vai descrevendo os efeitos da ação, vai avaliar os resultados do que foi feito, vai planejar de novo, planejar uma melhora, e aí começa tudo de novo, né? Nós vimos ali quanto a procedimentos, tipo de pesquisa que se faria, e aqui é técnica mesmo de coleta de dados. É uma nova parte do trabalho. O que você vai fazer? Então, se você já decidiu o que vai ser, quais são os seus objetivos e o tipo de trabalho, né, os procedimentos são
relacionados a uma pesquisação ou relacionado a um levantamento bibliográfico, ou então a uma pesquisa etnográfica, o que você vai usar como técnica de coleta de dados, aqui já indo em direção a materiais e métodos mesmo, onde tem que se descrever a pesquisa, como ela vai ser e o que você vai usar para coletar seus dados, como vai ser a sua análise de dados. Até quanto à técnica de coleta de dados, se é entrevista, se você vai usar questionário, se vai observar, se vai fazer triangulação de dados, e tem muitas outras técnicas que são as mais empregadas, que geralmente a gente percebe no ensino de ciências. Só em observação, aqui tem 1000 coisas que podem ser feitas, e nós vimos hoje, tem observação participante. Pode ter a observação numa pesquisa experimental, aí tem que intercruzar, né, o tipo de procedimento com o tipo de coleta de dados para chegar a atingir aqueles objetivos que foram definidos como importantes dentro do teu projeto. Esse quadro aqui, ele apresenta classificação de perguntas segundo sua forma, mesmo que vá fazer entrevista ou passar um questionário, que são coisas diferentes, né? Entrevistar é você conversar mesmo, e pode anotar ou gravar a entrevista e depois transcrever. Mas o questionário, a pessoa que vai preencher. E tanto na entrevista como no questionário, você pode montar as perguntas. Na entrevista, você pode ter um questionário estruturado, já com as perguntas certinhas que você quer fazer para as pessoas, ou um questionário semi-estruturado, dá abertura até para modificar algumas coisas durante a entrevista, ou então fazer uma conversa aberta mesmo. Aqui nós temos a classificação de perguntas segundo sua forma, perguntas abertas, fechadas ou dicotômicas, perguntas de múltipla escolha. As abertas são chamadas também de livres ou não limitadas, as que permitem o informante responder livremente, usando da sua linguagem, emitir opiniões. E essas perguntas, é o que eu estou falando, você pode fazer por entrevista e gravar, ou por questionário, a pessoa vai responder. É mais complicado quando se apresenta um questionário com muitas perguntas abertas, às vezes as pessoas não gostam, né? Tem que escrever, tem que ficar elas mesmas ali escrevendo. É muito mais condizente, eventualmente, se vai ter muita pergunta aberta, é fazer entrevista mesmo e gravar. Mas dá para ter uma mistura no mesmo questionário de perguntas abertas, perguntas fechadas. E as fechadas são limitadas de alternativas fixas. O informante escolhe sua resposta entre as opções sim ou não. Ou então você pode pôr mesmo, escrever ali quais são as opções para ele marcar X, mas sem dar abertura para o outro, né, outra, e especifique. Não tem essa abertura, né? Mas tem perguntas de múltipla escolha, que a gente já sabe como que funciona, né? É possível marcar mais do que uma opção de resposta. É pergunta fechada também, mas tem uma série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto. Aqui é a parte que vocês têm que pensar, né? Como é a coleta de dados? E eu não sei como que a turma está em termos de TCC, né? Eu acho que é muito variável, mas até onde eu percebo, acompanhando alguns alunos da turma de vocês e de outras turmas também, eu vejo diferentes momentos, né? Cada um está em diferentes momentos, mas tem alguns que ainda não sabem isso daqui, ainda não chegaram a esse ponto. Como vai fazer exatamente? Já tem uma ideia, já tem o tema, já escreveu um pouquinho, já andou lendo, mas ainda não sabe exatamente como que vai fazer, né? Que tipo de pesquisa que é e como que vai fazer para ter os resultados para analisar depois. Aqui eu começo a exemplificar um pouco mais, né? E eu coloquei a transição da introdução para os objetivos. A introdução já está ok, vocês já estão trabalhando, alguns até já entregaram. E até amanhã, ao meio-dia, o prazo
uma introdução não muito longa, pedir para vocês, no máximo, né, entre meia folha e uma folha. Já nem usei a página, né, a palavra página, para não causar confusão. É folha mesmo, não é frente e verso, só frente. Só que é importante ter essa transição, não pode ser uma introdução que não vai ter conexão com os objetivos depois. E aqui eu usei aquele mesmo exemplo que estava lá na aula de redação acadêmica, aquela parte que eu escrevi falando sobre os temas ambientais, o ensino de temas ambientais nas escolas públicas, ele é fundamental, mas para ele ser bem sucedido, os professores têm que ter uma formação adequada na área, sendo que algumas deficiências na formação dos docentes têm sido verificadas, aí eu mencionei, né, que citações de Fragoso e Nascimento demonstraram que alguns professores demonstram não conhecer muito bem, né, as políticas e as leis, quer dizer, eles conhecem, mas eles não sabem se referir exatamente a elas, né, quais são essas leis ou políticas. E, em outras ocasiões, alguns professores demonstraram, né, que eles não entendem que a educação ambiental não está limitada só às aulas de ciências e biologia. E aí eu comento, só através da compreensão vivenciada desses conteúdos é que se aprende na escola, né, que se pode dar com formação atitudes de respeito ao meio ambiente. Tá? Eu fiz mais uma citação de Verdelano e Campbell, que demonstram que é importante realmente haver, né, instrução e orientação nesse sentido, para mudar hábitos do dia a dia das pessoas, dos alunos. E aí, olha, no vermelho aqui é já uma transição dessa pequena introdução, aí eu escrevi, sendo assim, o presente plano de trabalho pretende contribuir com raciocínios que possam ser empregados em processos de enriquecimento do conhecimento que os professores das escolas têm sobre meio ambiente na educação básica. Eu já estou meio que justificando, né? Veja, é importante, né? Sendo que não é referencial teórico ficou claro isso, né, pelas ideias que eu desenvolvi, baseado no que outros autores estão falando, esse trabalho quer contribuir com o enriquecimento do conhecimento que alguns professores podem ter sobre o meio ambiente na educação básica. E aí, vamos para os objetivos. Eu coloquei assim, ó, objetivo geral, avaliar meios de elaborar um processo de formação de professores da educação básica na área do meio ambiente. Eu usei o avaliar. Avaliar meios. Será que dá realmente, né, para elaborar um processo de formação de professores nessa área? Essa foi uma questão que eu levantei e joguei aqui como objetivo geral. Aí os específicos esclarecem melhor, né, esse geral. O primeiro, conhecer a situação no campo de pesquisa. O segundo é demonstrar o que vem sendo feito na área. E o terceiro, aplicar informações obtidas na formulação de um plano de trabalho mais detalhado para implementar em algumas escolas. Então, vejam, eu tinha o objetivo geral, a ideia é avaliar quais os meios, né, para elaborar processos assim que contribuam com essa formação de professores na área de meio ambiente, para a educação básica. Mas como que eu posso fazer isso? Eu joguei esses três objetivos específicos. Primeiro é conhecer como é que está esse campo de pesquisa. O que outras pessoas já estão fazendo? O segundo é demonstrar o que já está sendo feito, baseado no conhecimento da situação do campo de pesquisa, o que já vem sendo feito na área, para daí sim pegar esse levantamento inicial, né, essa demonstração, e aplicar essas informações na formulação de um plano de trabalho mais detalhado. A partir disso aqui, dos objetivos específicos, eu estou fazendo com que esse meu objetivo geral ele esteja acontecendo, né? Ou me trazendo dados para eu chegar a alguma conclusão no final e ver se eu consegui realmente, né, o que eu pretendia, que seria avaliar meios, né, de elaborar um processo assim. E
E aqui os materiais e métodos, já continuando, né? É o que vocês vão precisar fazer. Eu fiz bem simplificado, é o que eu estou pretendendo com vocês, uma coisa bem simplificada, né? E aqui entra assim, ó, um referencial teórico será construído. Prestem atenção que isso, né? No projeto de pesquisa, no plano de trabalho, vocês usam o futuro, o tempo futuro aqui, né? Porque é o que você pretende fazer. Por isso é um projeto, é diferente de artigo, né? Não tem nada a ver com artigo, na verdade. Né? Então, projeto do que você vai fazer. Bom, eu escrevi dessa maneira, né? É baseado naqueles objetivos ali, um referencial teórico, será construído a partir do levantamento de artigos desenvolvidos sobre formação continuada de professores da educação básica na área do meio ambiente. Um referencial teórico para começar, porque ali nos objetivos eu tinha falado que a primeira coisa que eu ia fazer é analisar o que os outros já estão fazendo, né? Então, o levantamento se dará através do Google Acadêmico e do portal de periódicos da CAPES. Por ser aqui apenas um exercício simplificado, eu não especifiquei mais nada aqui. Mas, num projeto realmente mais bem estruturado, dependendo para onde que você vai mandar esse projeto, aí tem que especificar o que você vai analisar no portal de periódicos da CAPES, quais as palavras-chave que você vai colocar ali, o que você vai incluir, né, nesse levantamento. Na sequência, eu continuei, a fim de inventariar trabalhos já realizados em torno da mesma questão em escolas de Bragança, será feita uma pesquisa documental. Olha aqui, já mudou para pesquisa documental. Primeiro foi um levantamento bibliográfico para desenvolver um referencial teórico. Agora, a pesquisa documental nas escolas de Bragança. Ela abrangerá entrevistas com gestores educacionais das escolas, e B, pesquisa documental em torno de recursos empregados em cursos e treinamentos oferecidos para os professores das mesmas instituições. Essa pesquisa documental, ela começaria com entrevista com os gestores das escolas, para eles me indicarem quais seriam, né, os recursos disponíveis, se é que há, né, naquela escola em particular que estou visitando, numa escola, em outra escola, teria que visitar algumas escolas na busca desses recursos. Teve cursos, treinamentos para os professores nessa área de meio ambiente recentemente nessa escola. Os gestores educacionais é que me dariam essas respostas. E aí, a partir das respostas deles, me indicariam quais esses recursos para fazer a pesquisa documental e ver o que realmente foi realizado ali. Aí, no último parágrafo, então, tendo por base o referencial teórico construído, os resultados da pesquisa nas escolas, o plano de trabalho mais detalhado será formulado. Esse plano de trabalho mais detalhado era o meu terceiro objetivo, né? Que é a partir do referencial teórico e a partir da pesquisa documental ali nas escolas é que eu montaria um plano de trabalho. Com isso daqui, o que eu queria era avaliar, né, a possibilidade de realmente construir, elaborar, né, um processo de formação continuada, envolvendo, né, formação continuada de professores na área de meio ambiente para a educação básica. E aqui eu fiz um cronograma, né, para esse trabalho, apenas simplificado também, como vocês vão precisar fazer. E eu coloquei só aqui de junho a janeiro, nem especifiquei o ano, porque é apenas para exercício. As atividades, então, construção do referencial teórico, que foi o primeiro item que eu coloquei lá, né? Junho e julho, entrevistas dos gestores educacionais e a pesquisa documental nas escolas, em torno dos cursos e treinamentos já realizados, né, com os professores, seria agosto, setembro, aí a análise dos dados, outubro, novembro, e escrita do artigo começaria também, no mesmo momento de estar analisando os dados, escrevendo o artigo, mas a escrita continua ainda em dezembro e janeiro, que momento em que também deveria ocorrer a submissão do artigo.
Então, esse é um cronograma, e aqui a gente fecha um ciclo de elaboração de um plano de trabalho científico, de um projeto de pesquisa na área do ensino de ciências. Vamos para as nossas considerações finais. Então, a gente está mostrando aqui nessa disciplina, é preciso fortalecer esse vínculo entre a pesquisa e ensino de ciências, o ensino de ciências na prática, e por isso é importante que nas nossas escolhas, nesses momentos aí, escolha de temas de investigação e o que vai fazer, né, de trabalho, procurar ao máximo desenvolver trabalhos que tenham alguma aplicação, que possam trazer, né, um elo, posso levantar um elo assim, entre a pesquisa e o ensino na prática, realmente. Né? Vários tipos de pesquisa e de temas cujo processo de conhecimento encontra-se em franca expansão, nós encontramos aqui, né, já mostramos, tem vários tipos de pesquisa de temas que estão, assim, realmente, né, dentro de um processo, fazem parte de um processo de conhecimento que está em expansão, que é esse processo aí do ensino de ciências, a pesquisa nessa área. E nós vimos que é preciso o pesquisador, o professor pesquisador, saber pensar, falar, escrever e ser acadêmico, tem que desenvolver isso. Na fala, na escrita, no pensamento, né? Ser um acadêmico está nas atitudes, na linguagem, e na atualização, é importante a atualização sempre e estar no meio, né, das outras pessoas que também fazem o academicismo. Também vimos hoje, principalmente, né, mas nos outros dias também, né, chegamos a tocar nesse assunto aí, tem diferentes tipos de pesquisa, mas hoje nós vimos, segundo a natureza, os objetivos, a escolha do objeto dos estudos, os métodos de coletas de dados, né, preciso sempre escolher muito bem o que se encaixa de acordo com o que você está querendo realmente propor. E, no final, eu coloquei, né, praticar o que se aprende a partir do meio em que se está. Isso é extremamente relevante, né? Praticar o que se aprende a partir do meio em que se está. E esse meio é o meio aqui acadêmico e mais especificamente, quando nós estamos tratando dessa disciplina, é o ensino de ciências. Mas aqui, né, a elaboração de um projeto de pesquisa, de um trabalho, de um plano de trabalho científico, envolve essa relação aí mesmo, esse elo de pesquisa e ensino de ciências, e o ensino de ciências na prática. Né? É importante realmente praticar isso que está sendo aprendido aqui na universidade, na interação com as escolas, na interação com o meio social, com o meio cultural ou ambiental. Bem, aqui é para já indo em direção à finalização, nós apresentamos esses roteiros de atividades, em três etapas, o último está por vir, né? Mas na elaboração do plano científico, nós seguimos essa rota aí, a etapa 1, da identificação do tema, a escolha das bases de dados, dos termos de pesquisa, seleção de artigos, elaboração de um esquema preliminar. Foi a etapa 1, primeiro trabalho que vocês me enviaram. Na etapa 2, aí já tendo, né, o tema e o levantamento das principais questões, de alguns artigos básicos ali da área. A etapa 2 já é a escrita do texto introdutório, que é impessoal, tem que ter uma unidade de sentido e entre meia e uma, não é página, é folha, tá? Que página, o termo página pode criar confusão, que página, na verdade, seria frente e verso, né? Folha, uma folha, só frente. Então, de meia a uma folha. E a etapa 3 é o que vem agora em seguida. A partir do momento que vocês me entregarem a introdução, eu já vou deixar programada a postagem para amanhã dessa etapa 3, que é propor os objetivos geral e específicos, os procedimentos de coleta de dados e o cronograma simplificado. E aqui eu entro nessa proposta de flexibilização do plano de ensino, vou apresentar para vocês, aí eu paro aqui de gravar
e de apresentar, né? E a gente conversa para eu saber o que vocês acham. Mas o que nós tínhamos é a unidade 3, a unidade 1 e a unidade 2 já foi, né? Então, vocês tiveram aquele momento inicial de escolha de temas, de construção daquele esquema preliminar, né, do trabalho, agora estão escrevendo a introdução, e aí a unidade 3 eu tinha planejado assim, que amanhã, quinta-feira, já a postagem do próximo roteiro, que entra objetivos, metodologia e cronograma de execução desse plano de trabalho. Aí na sexta-feira nós teríamos um outro encontro no Google Meet, que ia ser só para tirar algumas dúvidas, que eu não vou entrar com mais informação, não, que é o que a gente tinha que trabalhar em termos de informações, é isso que eu mostrei para vocês, o resto é trabalho prático mesmo, né, de construção do plano. Aí, no sábado, seria atividade para vocês desenvolverem essa atividade, e vocês já iriam ter que entregar na segunda. E eu apresentaria um encerramento na forma de uma videoaula e um formulário de avaliação da disciplina. Mas aí, vejam o que vocês acham. A flexibilização que eu estou falando, eu proporia assim, uma mudança. Até o meio-dia, é a entrega da introdução, né? Aí já de tarde já vai estar disponível para vocês o roteiro da outra atividade, que é baseada no que nós vimos agora, os objetivos, metodologia, cronograma de execução. Aí vocês ficariam com a sexta, o sábado, para ir desenvolvendo essa atividade. Na segunda-feira seria a entrega da atividade com opções. Eu daria essas opções para vocês, olha só. Quem quiser, faz por escrito mesmo. Quem preferir, apresenta em mural digital, no Padlet, e aí eu disponibilizaria para vocês os tutoriais desse app. Não é difícil, é bem fácil de fazer. Esse seria assim, um mural digital em formato de uma apresentação de trabalho em evento. Como a gente monta, né, para evento, só que é um mural digital. Então, não seria uma apresentação por escrito, dava uma mudada, né, nisso. Não ficar só no escrito, só no escrito. Mas quem quiser pode apresentar por escrito. Ou a outra opção, quem preferir, não quer fazer nem por escrito, nem por mural, a apresentação oral. E a apresentação oral em vídeo gravado ou pelo Google Meet. Aí o vídeo gravado ficaria por conta de vocês, o que vocês preferirem, como vocês gostarem mais de fazer a gravação. Eu tenho algumas sugestões, mas aí ficaria por conta de vocês. Quem optar por isso e não souber como fazer, pode me pedir ajuda, que eu sugiro. Ou pelo Google Meet, e nesse caso nós teríamos um encontro na segunda-feira do Google Meet. Então eu joguei aquele encontro que seria na sexta agora, lá para a segunda. E só para aqueles que quiserem realmente fazer a apresentação oral pelo Google Meet, ao invés de escrever ou fazer mural digital ou gravar vídeo, faz ali pelo Meet. E nesse mesmo encontro eu faço o encerramento da disciplina, ao invés de deixar uma videoaula gravada para vocês, eu faço o encerramento pelo encontro do Google Meet. Ok?